Graça e paz da parte de Deus a todos. Gleison Teles aqui em mais uma oportunidade no nosso canal falando da Palavra de Deus. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, se inscreva e envie este conteúdo para o máximo de pessoas se ele fizer sentido para você. Nesta oportunidade, eu quero falar acerca da rebelião e os perigos que são gerados através da rebelião. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 21, versículo de número 8. Eu criei alguns desenhos para ilustrar esta classe, muito importante, acerca da rebelião, uma das classes mais importantes desse canal, talvez a mais importante ou talvez uma das mais importantes para os líderes, para a liderança de modo geral e para a igreja no aspecto geral. 2 Coríntios capítulo 20, versículo 8 diz assim: E nos dias de Jorão, Edom se rebelou contra a mão de Judá e constituíram para si um rei. Então Jorão foi para lá com todos os seus capitães, ele e todos os seus carros, e levantou-se de noite e feriu os edomitas que os rodeavam, tanto ele como os capitães dos carros. Contudo, Edom ficou independente de Judá até o dia de hoje. E também Líbina se rebelou contra o seu domínio, porque Judá abandonara o Senhor Jeová, o Deus de seus pais. Ele também fez santuários nas montanhas de Judá e fez com que os habitantes de Jerusalém se prostituíssem, e Judá se extraviou. E lhe chegou o seguinte escrito da parte do profeta Elias, que dizia: Assim diz o Senhor Jeová, Deus de Davi teu pai, por que não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, senão que andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste com que Judá e os habitantes de Jerusalém se prostituíssem, tal como a casa de Acabe se prostituiu, e porque mataste os teus irmãos, os da casa de teu pai, que eram melhores do que tu, eis que o Senhor Jeová ferirá com uma grande praga ao teu povo, e aos teus filhos, e às tuas mulheres, e todas as tuas possessões. Eu vou ler até aqui, depois eu vou apresentar de forma expositiva. Eu fiz alguns desenhos aqui para ilustrar, eu vou mostrar para vocês tenham uma ideia, mas eu também vou colocar aqui, lançar aqui na tela, para que vocês tenham uma ideia do que eu quero abordar. Aqui nós temos aqui, eu não sei se dá para focar aí na câmera, mas nós temos aqui pelo menos, eu coloquei aqui 3 modelos de igreja. 3 modelos de igreja. Eu tenho aqui Edom, eu tenho Jorão, eu tenho Líbina. Eu coloquei aqui a etimologia de cada um destes nomes, e só para a título de introdução, a expressão Jorão significa Deus é exaltado. O nome Edom é a mesma etimologia do nome Adão, vermelho. Então eu tenho Jorão, Deus exaltado, como o lugar do louvor, a igreja do louvor. Eu tenho Edom, que é a mesma etimologia do nome Adão, vermelho, como a igreja caída, como um símbolo do Adão caído, vem da etimologia Edom. E eu tenho Líbina, que significa no hebraico alvura, ou pureza. Então eu tenho uma igreja Líbina, que é a santa, a pura. Eu tenho uma igreja Edom, que é a igreja adâmica, a igreja caída. E eu tenho uma igreja Jorão, que é a igreja onde Deus é exaltado, é a igreja do louvor, porque ela está em Judá, e Judá é louvor. E Jorão significa Deus exaltado. Então Deus é exaltado em Judá, no lugar do louvor. Edom é a adâmica e Líbina é a igreja santa. Então eu tenho 3 modelos aqui de igrejas apresentados nesse texto, falando do aspecto de rebelião. Isso aqui é na verdade uma especialização em vocábulos do texto, mas ele começa dizendo o seguinte: E nos dias de Jorão, e nos dias que Jeová é exaltado, Edom se rebelou. Então eu tenho aqui a Edom, que é a mesma etimologia de Adão. Então eu tenho a igreja adâmica se rebelando contra a igreja onde Jeová é exaltado, uma vez que Jorão significa Jeová é exaltado. Então eu tenho a igreja onde Jeová é exaltado e a igreja Edom, que é a igreja adâmica, se rebelando contra eles, contra a mão de Judá, e constituíram para si um rei. Então eu tenho aqui, nos dias de Jorão, Edom se rebelando contra a mão deles e constituindo para si um rei. Então eles buscavam uma outra liderança alternativa. Só que o detalhe interessante é que então Jorão foi para lá com todos os seus capitães. Então Jorão, que representa a igreja onde Jeová era exaltado, que é a igreja do louvor,
ela está indo para a região de Edom, para a região adâmica. Então está havendo um conflito, uma rebelião entre a igreja adâmica, que é Edom, contra a igreja de Jorão, que é onde Deus é exaltado, que está em Judá, no local do louvor. Só que a rebelião deste povo, ela faz com que este Jorão vá com que todos os seus capitães e todos os seus carros. Então eu tenho aqui a Jorão, a representatividade de Jorão como liderança ou como um ministro, como o pastor desta congregação. Eu tenho ele indo com seus capitães, que representam a diretoria da sua igreja. E eu tenho todos os seus carros, que segundo o Salmo 68 é um símbolo dos carros de Deus, que falam dos anjos que estão ordenados ao serviço de Deus. Então, lá no Salmo 68 diz que Deus tem 200 milhares de carros. Então eu tenho o Jorão como símbolo da igreja onde Deus é exaltado, que está em Judá, no local do louvor. Então eu tenho a igreja do louvor. Eu tenho os capitães que falam dos departamentos e da liderança de modo geral. Eu tenho o Jorão como representatividade de um ministério, como um pastor ou um presbítero, ou seja, ele, qualquer líder, reverendo dessa igreja aqui chamada Jorão. E ela está indo com toda a sua liderança contra os edomitas, que são o símbolo do Adão caído, o símbolo da igreja carnal que está lutando, se rebelando contra ele. Só que o interessante é que o texto diz que ele se levantou de noite e feriu os edomitas que os rodeavam, tanto eles como os capitães dos carros. Então aqui eu tenho uma informação importante. Primeiro, que os edomitas estão rodeando. Então, se eles estão rodeando, nós temos aqui na Bíblia Sagrada uma expressão muito importante, que ela diz que o diabo está andando ao derredor. Então eu tenho aqui esta igreja, mesmo com toda a sua rebelião, ela não consegue se infiltrar completamente. Ela está ao redor de Jorão, do local onde Deus é exaltado. Então eles não têm legalidade para entrar. Eles ficam esperando uma oportunidade, uma brecha para entrar. Então eu tenho ela ao redor. Eu tenho um Jorão descendo contra eles para os ferir. Só que o texto diz que mesmo o Jorão, que é a igreja do louvor, ferindo Edom, o texto diz que, contudo, Edom ficou independente de Judá. Então, mesmo com essa vitória de Jorão, que é a igreja do louvor, com toda a sua diretoria, com todo o seu concílio, com todo o seu aparato, ela vencendo Jorão, eles continuaram, Edom continua independente de Judá, porque o rebelde ele busca independência. O rebelde ele é semelhante à igreja de Laodiceia, em que elas cultuam um Cristo que não pode participar do seu culto, porque tá bom demais para que Jesus participe. Então ele está do lado de fora batendo para participar de um culto em que eles dizem estar prestando culto ao Cristo que não pode entrar. Então eu tenho aqui Edom como um símbolo da igreja independente, que quer uma independência, porque todo rebelde ele quer uma independência. Então ele quer cultuar um Cristo sem ter nenhum vínculo com ele. Então ela tem essa igreja Edom, ela mesmo sendo vencida por Judá, vencida por Jorão, ela permanece independente de Judá até o dia de hoje. Só que no meio desta rebelião gerada pela igreja Edom, que é a igreja carnal, e a igreja Jorão, que é a igreja do louvor, há uma terceira igreja que se manifesta, que é chamada de Líbina. E a palavra Líbina no hebraico é alvura. Ela representa a igreja pura, a igreja santa, a igreja imaculada. Então essa é a terceira que se manifesta no meio da rebelião entre Edom contra Jorão. E a Líbina, o texto diz que ela se rebela contra o seu domínio. Então ela não se rebela contra Jorão, mas ela se rebela contra o seu domínio, porque Judá abandonaram o Senhor. Então a terceira igreja ela não se rebela contra o seu líder, ela se rebela contra a forma dele governar, a forma que ele dirige, a forma que ele conduz, por conta dele ter abandonado o Senhor Jeová, o Deus de seus pais. Então a igreja santa, ela, diferentemente da Edom, que se rebela porque ela quer independência, a igreja Líbina, ela se revolta porque o seu líder abandonou os caminhos do Senhor. O seu líder está distante da Escritura, está distante da vontade de Deus. Só que o texto diz que ela descobriu que ele também fez santuário nas montanhas de Judá.
E os santuários que eram estabelecidos nas montanhas de Judá eram o santuário de dois deuses, a deusa Azera e o deus Baal. A deusa Azera era a deusa da fertilidade. Eles atribuíam a ela a capacidade de fazer a terra produzir ao seu tempo. E haviam cultos nas montanhas em que eles colocavam aquele famoso pau de sebo e colocavam as virgens para subir naqueles pau de sebo. E os homens que estavam embaixo se masturbavam enquanto via aquela cena. Era uma espécie de culto daquele período de tempo. Então havia esse culto a deus Azera e também o deus Baal, que era o deus Sol, o qual eles atribuíam a capacidade de fazer também a terra produzir e o domínio sobre diversos aspectos da vida civil. Então eu tenho aqui Azera e Baal e a revelação de Líbna, revelando que mesmo aqueles que triunfaram, que são um símbolo de Jorão, que venceu a igreja de Edom, a igreja adâmica, a igreja caída, ele descobriu que Jorão também estava caído, porque eles tinham abandonado o caminho do Senhor. Mesmo com a maioria, mesmo com líderes, mesmo com aparatos, mesmo com capitães, mesmo com o exército espiritual que estava a serviço desta igreja por conta da rebelião de Edom, mesmo assim Deus não estava aprovando as obras de Jorão, porque eles tinham abandonado o caminho do Senhor e tinham feito santuário nas montanhas de Judá. Então havia aqui uma igreja idólatra, apesar de ser uma igreja do louvor, apesar de ser uma igreja célebre, apesar de ser uma igreja que tinha muitos capitães, lideranças, carros, governos, era uma igreja que tinha abandonado e feito santuários nas montanhas e abandonado os caminhos do Senhor e fazendo com que os habitantes de Jerusalém se prostituíssem e Judá se extraviou, Judá se enveredou pelos seus caminhos. O versículo 12 é interessante porque ele diz que ele chegou um seguinte escrito da parte do profeta Elias, uma carta, que dizia assim: diz o Senhor Jeová, Deus de teu pai, Deus de Davi, por que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, senão que andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste com que Judá e os habitantes de Jerusalém se prostituíssem, tal como a casa de Acabe se prostituiu, e porque mataste os teus irmãos, os da casa de teu pai, que eram melhores do que tu. Aqui vem um detalhe interessante, é que os rebeldes, eles têm um propósito de matar os seus irmãos. Então, o propósito principal dos rebeldes é matar aqueles em que eles gerou. Ou seja, a igreja da rebelião, ela não frutifica, ela é uma igreja que aborta espontaneamente. Um aborto ministerial. Então, ela mata aqueles que eles deram a vida, aqueles que eles geraram nas suas entranhas ministeriais, eles mesmos abortam. E o detalhe interessante em tudo isso é que o texto diz que eles se prostituíram, eles mataram seus irmãos da casa do seu pai, que eram melhores do que ele. Então, a igreja rebelde é uma igreja que não se alegra com o desenvolvimento daqueles que ele gerou. Ou seja, quando eles percebem que tem alguém que tem qualidades educacionais, que tem habilidades, que tem um entendimento melhor, que tem uma capacidade maior que eles querem matá-los para que essas pessoas não se destaquem. Eles querem escondê-los para que essas pessoas não manifestem o seu talento e se sobressaia sobre eles. Então a igreja rebeliada, ela é uma igreja que quer ser independente, ela é uma igreja prostituta espiritualmente falando, ela é uma igreja que mata os seus irmãos, então ela é abortiva, ela não é uma igreja que frutifica, mas é uma igreja que aborta aqueles que ela gerou, ela não tem prazer em ver o crescimento daqueles que eles deram a vida nas suas entranhas ministeriais. E muito mais do que isso, ela não se alegra quando há alguém melhor do que ela. Então, elas decidem matar aqueles que ela percebe que tem mais talento do que eles. É muito interessante isso. Só que o versículo 14, ele nos dá uma revelação que o Senhor Jeová ferirá com uma grande praga. E é sobre isso que eu quero falar, sobre as pragas da rebelião. Toda rebelião, ela tem uma consequência danosa, ela tem uma consequência que vai refletir no futuro, e é sobre isso que eu quero falar. No versículo de número 14, ele diz que eis que o Senhor Jeová ferirá com uma grande praga o teu povo. Então há uma praga destinada para todos os rebeldes. Então é impossível um rebeliado ser feliz, é impossível um rebeliado ter sucesso em suas incursões, uma vez que existe pragas. E essa praga é uma praga não limitada a ele, mas uma praga que se estende a toda a sua prole, porque ele diz uma grande praga ao teu povo. Então aqui eu tenho uma praga nacional ou tribal, eu tenho uma praga aos teus filhos, então eu tenho uma praga que estende à família, eu tenho uma praga às tuas mulheres,
Então eu tenho uma praga no casamento, uma praga na descendência, que é os filhos, e todas as suas possessões. Então eu tenho uma praga sobre os meus patrimônios. Então é uma praga que envolve a tribo, que envolve os filhos, que envolve as mulheres e que envolve as posses. Então a rebelião gera na vida do rebeliado uma maldição no meio do seu povo, uma maldição no meio dos seus filhos, uma maldição no meio do seu casamento, que é no aspecto de suas mulheres, e todas as suas possessões. Então, tudo aquilo que envolve a vida do rebeliado, ela está sobre uma maldição. E qual é a maldição? A maldição está em Zacarias capítulo 5, a maldição do rolo voante. É a maldição que ela se estende sobre as colunas da casa do rebelde e daqueles que granjeiam com riquezas injustas. Essa maldição do rolo voante, ela se aloja na casa do indivíduo e começa a consumir tudo aquilo que ele tem de valioso, inclusive a coluna da sua casa, rachaduras, infiltrações e uma série de fatores que ela promove um dano prematuro de utensílios domésticos, coisas que deveriam durar muito tempo, elas acabam sendo consumidas rapidamente por causa da maldição do rolo voante, que é a da aquisição de bens injustos, ou em alguns aspectos a corrupção. Há um detalhe interessante também no versículo de número 15, ele fala de praga no povo, nos filhos, nas mulheres e nas suas posses, nos seus patrimônios. O versículo 15, ele diz: isso te sobrevirá uma grande enfermidade. Então eu tenho um problema de saúde crônico. Então eu tenho maldição no aspecto geral da tribo, da família, dos filhos, dos patrimônios, e agora vem sobrevirar uma grande enfermidade. Então todo rebelde morrerá com doenças terríveis. Então a rebelião promove, ela gera na vida do indivíduo enfermidades terríveis. E quais são essas enfermidades? O texto diz: um mal nas tuas entranhas. O que é entranha? Está falando do seu estômago. Então o rebelde, ele terá problemas crônicos, gastrites, úlceras e outra série de enfermidades decorrentes dessa rebelião em que ele se infiltrou, que gerou fragmentação no corpo de Cristo, na igreja organismo. E te sobrevirá uma grande enfermidade, um mal nas tuas entranhas, até que as tuas entranhas sejam consumidas por causa da enfermidade que se agravará progressivamente. Então aqui eu tenho, no aspecto geral, ele está falando de tumores. Qual é o mal? Ele fala de enfermidades nas suas entranhas que vão se agravando. Então isso fala de uma morte lenta, porque todo rebelde, ele sofrerá até o último momento da sua vida. Então a sua morte não vai ser rápida, vai ser um sofrimento lento. Então ele vai sentir diariamente o mal do que ele promoveu dentro do corpo de Cristo. Então ele tem um mal nas suas entranhas até que suas entranhas sejam consumidas por causa da enfermidade. Então ele vai ser consumido vivo. Aquele vermezinho que come as pessoas quando estão em estado de decomposição, a Bíblia chama de corrupção. Então a corrupção, que é aquele vermezinho branco, ele vai comer ele vivo, assim como Herodes morreu e foi comido de bicho ainda em vida por não ter dado glória a Deus. Então todos governantes corruptos, como lideranças corruptas, como igrejas rebeldes, elas serão consumidas vivos. São pessoas que viverão de forma prematura, eles verão na vida os vermes que comem na morte consumi-lo ele ainda em vida. Então é muito violento esse texto, porque ele fala que o rebelde verá sua grande enfermidade, um mal nas suas entranhas. Ele vai ter um problema de estômago, ele vai ter um problema de úlcera, ele vai ter um problema interno nos seus órgãos, e ele vai ver as suas entranhas sendo consumidas, vai ver as suas entranhas sendo postas para fora. Ele vai viver em vida uma enfermidade grave, em que essa enfermidade irá sair para fora. E o texto diz: por causa da enfermidade que se agravará progressivamente. Então aqui eu tenho tumores, aqui eu tenho a expressão, eu não sei se correta, mas uma metástase. E o texto diz: o Senhor Jeová despertou contra Jorão o espírito dos filisteus. E qual é o espírito dos filisteus? Em 2 Reis capítulo, em 2 Crônicas capítulo 5, 2 Crônicas capítulo 6, no texto da 2 Samuel capítulo 6, que fala do texto do retorno da arca, ele fala que o mal dos filisteus foram que Deus enviou tumores sobre os filisteus. E eles fizeram ratos de ouro
e devolveram para Jerusalém com o propósito de serem curados, porque eles entendiam que, projetando a imagem das pragas que foram lançadas sobre ele, Deus iria aplacar a ira, apesar daquele povo não conhecer o Deus verdadeiro. Então, quando ele diz, quando o texto diz, versículo 16, o Senhor Jeová despertou contra Jorão o espírito dos filisteus, ele está falando de pragas. Então, há aqui dentro da casa do rebelde pragas. Os ratos vão consumir as suas roupas, os ratos vão comer, vão abrir os seus sacos de alimento, os ratos vão destruir aquilo que tem na sua casa. Então, uma das maldições que inclui a rebelião é ratos. Então, o espírito dos filisteus é o espírito de ratos, o espírito de tumores. E o espírito dos árabes, que estavam aliados aos etíopes, fala das flechas, porque o espírito dos árabes, uma vez que os árabes falam sempre do aspecto de flecha, uma vez que os árabes, o símbolo dos árabes são Ismael, e Ismael foi flecheiro. Então eu tenho os tumores e ratos como símbolo da maldição dos filisteus, e eu tenho aqui os espíritos dos árabes, as flechas, ou seja, eu tenho pessoas que serão feridas gravemente, pessoas que terão acidentes. As flechas aqui falam de acidentes, falam de bala perdida, falam de todos esses elementos do espírito dos árabes. Então os árabes, eles trabalham com arco e flecha. Então a intenção dos árabes é ferir os seus oponentes. Então eu tenho ferida na carne gerada pelas flechas, que pode ser uma projeção de acidentes, pode ser uma projeção de bala perdida, pode ser uma projeção de um acidente veicular. E eu tenho o espírito dos filisteus, que é tumor e praga de ratos. Outro detalhe interessante do versículo 17: e subiram contra Judá e entraram ali, levando todas as coisas de valor que achavam no palácio real. Então aqui eu tenho perda de patrimônio, eu tenho prejuízos financeiros. Então, dentro dessa visão geral da rebelião, eu tenho o espírito de prostituição, eu tenho aqui a morte o sepultamento daqueles que eles geraram, eles matando de forma prematura aqueles que eles geraram nas suas entranhas ministeriais. Eu tenho eles matando aqueles que são melhores do que eles, porque eles não querem ver você se destacar dentro do propósito que Deus se levantou. Então eles não aceitam pessoas que têm mais habilidades, mais talentos e mais preparo que eles. Só que eles levam sobre si a maldição, a praga sobre o seu povo, sobre a região onde ele habita, uma região maldita. Ele vai ter praga sobre os filhos, sobre as mulheres, sobre as suas possessões, os seus patrimônios. Ele terá enfermidades gravíssimas, cânceres, mal nas suas entranhas. Eles terão que irão se agravar progressivamente. Então ele vai sofrer por muito tempo com seus tumores. E o Senhor Jeová vai despertar contra Jorão o espírito dos filisteus, que falam dos tumores e dos ratos. Então eu tenho enfermidades gravíssimas e eu tenho pragas dentro das suas casas. Tem também o espírito dos árabes, que falam de flechas, falam de ataques, falam de bala perdida, falam de acidentes, falam de todo tipo de dano à sua vida, de prejuízo à sua vida. Como também, e subiram contra Judá, contra o lugar do louvor, e entraram ali e levaram todas as coisas de valor. Então eu tenho aqui uma perda de patrimônio. Tudo aquilo que é valioso será roubado pelos inimigos. Tanto que se achavam no palácio real, e também os seus filhos e as suas mulheres, de modo que não deixaram filho algum, ou seja, eles comprometeram o futuro deste rebelde. Então o rebelde não terá o prazer de ver o futuro familiar, de ver o futuro da sua família, de ver o fruto, de ver o resultado das bênçãos sobre a vida dos seus filhos. Então vão ser saqueados de forma prematura. Eles não terão o prazer de ver o futuro brilhante dos seus filhos por conta da rebelião. Então levaram as coisas de valor, levaram aquilo que era valioso. E isso fala de valores morais, educacionais, de valores também financeiros. Então eu tenho aqui perda de prejuízo financeiro, prejuízo moral, prejuízo intelectual. Eu tenho aqui os filhos sendo levados cativos. Então eles terão desprazer de ver alguns, no seu aspecto geral, verão seus filhos serem presos na criminalidade, serem levados cativos.
eles verão as suas mulheres o deixando, então eles ficarão solitários, serão pessoas que viverão os seus últimos momentos de enfermidade sozinho, porque a sua mulher não irá suportar o período em que ele vai estar com essas entranhas saindo para fora, com pus, com secreções. Então esses homens viverão os últimos dias da sua vida com essas enfermidades gravíssimas e solitários, porque nem os seus filhos, nem as suas mulheres estarão com ele, e de modo que não lhe deixaram filho algum, salvo Acasias, o mais jovem dos seus filhos. Então ele ficou sozinho, e um único filho ficou ao seu lado para o ajudar nos seus últimos momentos de vida. Então o rebelde, ele viverá uma frustração iminente, ele viverá uma tristeza e uma angústia que ele nunca se esquecerá, além de demorar muito tempo para que ele passe daqui para a outra vida. Ele ainda viverá a solidão nos seus últimos momentos de enfermidade. Mas o interessante, para fechar esta classe dentro da margem de tempo de 30 minutos, o texto diz assim: e depois de tudo isso, o Senhor Jeová o feriu com uma enfermidade incurável. Aqui está falando de câncer. Então, depois de tudo isso, depois das úlceras, depois dos tumores, depois das pragas na sua casa, depois do abandono familiar, depois da rejeição da sua esposa, depois de todos os seus filhos serem levados cativos, eles verem os seus filhos de morte prematura, ele ainda vai ser ferido de uma enfermidade incurável. Então ele vai ser acometido de um câncer, de uma doença crônica, nas suas entranhas, no seu estômago. Então ele vai morrendo aos poucos, porque ele não vai ter a capacidade de se alimentar. Então o seu estômago danificado, ele não terá o prazer de se alimentar. Ele vai perder o prazer, o seu paladar, e ele vai definhando aos poucos. E depois de tudo isso, o Senhor Jeová o feriu com a enfermidade incurável nas suas entranhas. E aconteceu que com o tempo, ao cabo de 2 anos, agora imagine alguém que está com problemas econômicos, pragas na sua tribo, no meio dos seus filhos, na sua mulher, na sua vida econômica, vivendo de forma preliminar enfermidades graves. Ele vai ver o agravamento dessas enfermidades, vai vir contra ele o espírito dos filisteus, que é o espírito dos tumores e dos ratos. Então ele vai ter tumores no corpo em vários locais, e também pragas dentro da sua casa, os ratos consumindo a sua alimentação, como as suas roupas, como uma espécie de praga dentro da sua casa. O espírito dos árabes, que falam daqueles que são hostis contra a sua vida. E muito mais do que isso, vão levar aquilo que é de valioso do seu palácio, que fala da sua casa, do seu íntimo, aquilo que realmente representa o que é de mais importante. Então vai levar do seu palácio, vai levar os seus filhos cativos, a sua mulher vai te deixar, ou o homem, vice-versa. E aí, muito mais do que isso, ficará somente um filho para o ajudar. E muito mais do que isso, o texto diz que ele ficou 2 anos. Então ele ficou 2 anos sofrendo com estas enfermidades. Então ele teve uma morte lenta. Ainda com a doença crônica, ele durou muito tempo sofrendo, 2 anos. O texto diz que aconteceu que ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas. Ele viu a enfermidade sair para fora. As suas entranhas, os seus órgãos, o seu estômago, o seu intestino grosso, delgado, ele viu as suas entranhas sair para fora por causa da sua enfermidade. Então a enfermidade foi tão grave que ela projetou para fora os seus órgãos, as suas entranhas. E o texto diz: e morreu em meio a grandes dores. Então depois de 2 anos de sofrimento e ter todas essas perdas, ainda morreu com muitas dores. E muito mais do que isso, o texto diz: o seu povo não queimou aromas em sua homenagem. Ele não foi homenageado. O seu caixão foi lacrado, não teve a oportunidade de ser sepultado pela sua própria família, por causa do estado terrível em que essa pessoa morreu. Então a rebelião, ela é terrível porque ela tem danos terríveis contra a vida, contra a família e contra a terra do rebelde. Então essa palavra é para que você entenda os prejuízos que a rebelião pode provocar em todos aqueles que aderiram, todos aqueles que participaram de uma revolta contra uma igreja, contra uma congregação, contra uma liderança. Esse é o perigo.
E 32 anos tinha quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e desapareceu sem que ninguém sentisse a sua falta. Muito mais do que isso, e será uma pessoa que ninguém sentirá a sua falta. Será uma pessoa que ninguém se lembrará dele. Então o rebelde será uma pessoa que nunca fará história. As pessoas nem notarão quando ele partir daqui. Ele reinou 8 anos e desapareceu sem que ninguém sentisse a sua falta. E o sepultaram na cidade de Davi, mas não no sepulcro do rei. Ele nunca será honrado. O seu sepulcro não será um sepulcro real. Ele vai morrer na cidade de Davi, mas não será sepultado no sepulcro dos reis, porque ele não fará parte da prole, da história, da genealogia dos homens que lutaram pela sua nação. Deus te abençoe. Você que ainda não é inscrito neste canal, deixe seu like, seu comentário e se inscreva neste canal e envie este conteúdo para alguém se isso fez sentido para você. Deus te abençoe.